No vídeo de hoje eu vou falar sobre o risco de você perder a sua cidadania brasileira. Muita gente diz, e eu também ouvi isso muitas vezes, que você pode ter uma segunda cidadania sem perder a sua cidadania brasileira. E com o tempo eu fui descobrindo que isso não é exatamente uma total verdade. Há exceções, há controvérsias. E por isso que eu quis fazer esse vídeo, porque vejo devia haver muita conversa sobre esse assunto. Não é um assunto assim super fácil de achar, é um assunto que eu demorei bastante para trazer no canal, porque também demorei bastante para entender essa história, para achar informação, para ficar claro na minha cabeça, para eu poder trazer aqui no canal. E é um assunto que eu vejo, depois que eu cheguei à conclusão real das coisas, que eu vejo muita gente iludida, ou na verdade enganada, acho que talvez seja a palavra mais exata, sobre a possibilidade de você perder a sua cidadania brasileira. Então, assim, o que você tem que avaliar quando você vai adquirir a cidadania de outro país, além do Brasil? Aqui no canal eu falo para brasileiros, então sempre vou estar falando de perder a cidadania brasileira. Mas o que a gente tem que olhar quando a gente vai pedir a cidadania de qualquer outro país? Primeiro de tudo, você tem que ir por partes. Então vamos também aqui por partes, porque é sempre uma história com dois lados. Então, o primeiro lado que eu vou abordar aqui, porque acho que é um pouco mais direto e mais simples, é do país da onde você vai pedir a cidadania. Então, usando a Holanda como exemplo, o que acontece no caso da Holanda, e eu acho que é aí que acaba gerando muita confusão sobre esse assunto. Na Holanda, você pode pedir a sua cidadania por naturalização depois de X tempos que você mora na Holanda, que depende um pouco do seu visto, mas em geral são 5 anos. E aí, o que acontece? Tem uma exceçãozinha na regra, que é o seguinte, por exemplo, no meu caso, que eu tenho um partner holandês, se eu for casada ou tiver uma parceria registrada com essa pessoa, eu não preciso abrir mão da minha cidadania brasileira no processo de pedir a cidadania holandesa. Se eu tivesse, por exemplo, um filho, e esse filho seria, filho meu e do meu namorado, então seria filho de um holandês com uma brasileira, esse filho teria direito à dupla cidadania. Ele poderia pedir a cidadania brasileira e ele poderia ter a cidadania holandesa. Porque quando é nesse caso que é um filho direto, no caso da Holanda tem que ser filho, não pode ser neto, o filho pode pedir a cidadania e ter a cidadania dos dois países. Fora esses dois casos, é parte da lei holandesa que para você pedir a sua cidadania por naturalização, você renuncie à sua nacionalidade, no nosso caso aqui, a nacionalidade brasileira, outra nacionalidade que você porventura tenha. Então, como parte do processo, dos documentos, de tudo que você tem que fazer para pegar a cidadania por naturalização na Holanda, você tem que renunciar a qualquer outra cidadania que você tenha de outro país. Então, a Holanda te obriga a fazer isso. Mas aí, como eu falei, você tem que olhar sempre dois lados. Então, um lado é esse da Holanda. Então, no meu caso, por exemplo, se eu resolvesse pedir a cidadania da Holanda por naturalização, eu não precisaria renunciar à minha cidadania brasileira, porque eu tenho essa história do partner holandês. E por causa disso, eu entraria nessa exceção, onde eu não sou obrigada a renunciar à minha cidadania brasileira. Porém, esse é um lado da história que você tem que sempre investigar. Então, se você vai pedir cidadania italiana, você vai pedir cidadania americana, canadense, peruana, não sei, não importa o país que você vai pedir a cidadania, você tem que ver o que o país exige, se o país não exige que você renuncie de outra cidadania para poder ter a cidadania desse país que você quer. Esse é um lado da história. E essa faz um pouco da confusão, principalmente do povo que mora aqui na Holanda e que pensa em pegar a cidadania holandesa, porque acha assim, eu não vou renunciar, então eu vou manter a minha cidadania brasileira. Mas aí você tem que olhar a outra parte, que no nosso caso é o quê? O Brasil e as leis do Brasil. E aí é que mora o perigo, tá entendendo? Por quê? Pela lei brasileira, se você optar voluntariamente por uma cidadania de outro país, você perde a sua cidadania brasileira. Ou seja, nesse exemplo que eu dei da Holanda, eu posso pedir a cidadania holandesa sem renunciar à minha cidadania brasileira. Mas na prática, se o Brasil descobrir que eu optei pela minha cidadania holandesa, por uma cidadania holandesa, voluntariamente, eu corro o risco, sim, real,
correria, né, um risco, porque eu não tenho cidadania holandesa, mas enfim, correria assim o risco real de perder a minha cidadania brasileira, porque se o Brasil descobrir, ele vai sim caçar a minha cidadania brasileira nesse exemplo que eu estou dando. A lei brasileira também tem suas exceções, então assim, uma grande exceção que acontece muito no Brasil é você não perder a sua cidadania brasileira quando você faz uma cidadania de outro país por reconhecimento de nacionalidade originária. O que é essa palavra super, nessas 3 palavras super bonitas? O que significa? São, por exemplo, os casos, tem muita gente que tem um avô italiano, uma avó portuguesa, alguém na família em algum nível de um outro país e através desta pessoa ela consegue a cidadania de um outro país. Então, eu conheço muita gente que conseguiu a cidadania italiana dessa forma, por um grau de parentesco, e a Itália, por exemplo, é um país que aceita esse tipo de cidadania por um grau de parentesco até mais distante, como avô. Eu não sei, não sou a pessoa para falar de cidadania italiana, mas eu sei que tem gente que teve avô, acho que até bisavô, se não me engano, mas não tenho certeza. A Itália aceita. Então, né? E neste caso, o Brasil também aceita que você não abdique e não perca a sua nacionalidade brasileira, porque neste caso é como né, uma relação de parentesco com aquele país. Seria como a mesma relação, por exemplo, se eu tivesse um filho, que ele vai ter a dupla cidadania, é essa mesma relação que o Brasil faz, né, e acho que também os outros países fazem, em relação ao que se chama de reconhecimento de nacionalidade originária, que é quando você tem uma cidadania por um grau de parentesco com alguém de outro país. A outra exceção que o Brasil dá para você não perder a sua cidadania brasileira é quando você mora num país onde, por alguma questão legal do país, você é obrigado a fazer a cidadania do país. Eu não faço ideia que país que te obriga a fazer a cidadania do país para continuar morando, mas se tem isso na lei, deve existir. Mas aí, nesse caso, não é que você obteve a cidadania de uma forma voluntária, quero ser cidadão desse país, mas você teve que fazer para seguir uma lei, uma regra daquele país onde por algum motivo você estava morando. Então, neste caso, o Brasil entende e não caça a sua cidadania brasileira porque você não obteve exatamente de uma forma voluntária, porque você quis. Fora essas 2 exceções, pelo que eu entendi, lendo as leis e lendo vários fóruns e várias coisas sobre esse assunto, qualquer outra pessoa que pegou nacionalidade e cidadania de outro país por naturalização, por livre e espontânea vontade, corre o risco de perder sim a nacionalidade brasileira, a cidadania brasileira. E aí tem alguns exemplos até recentes, que eu trouxe 2 aqui, mas são casos até meio famosos, né? Um foi a ex-mulher do Bolsonaro. E aí como que aconteceu, né, que é isso que eu tava curiosa, aí eu acabei achando numa notícia, como é que aconteceu dela perder a cidadania dela? Ela é uma pessoa pública e ela estava concorrendo, né? Tinha pelo menos se inscrito para concorrer a um cargo político nas últimas eleições. E aí, como qualquer pessoa que está concorrendo a um cargo político, o TSE investiga, vê se a pessoa é ficha limpa, se a pessoa é elegível, todo esse rolê. E na época foi vinculado, né, na época que o TSE estava fazendo estava nesse processo de você se inscrever para ser candidata e tudo mais, né, escrever sua candidatura, saiu na mídia que ela tinha nacionalidade norueguesa. O TSE pescou essa notícia, ou alguém colocou essa notícia lá dentro, propositalmente ou não sei, mas o TSE, né, saiu na mídia, o TSE ficou sabendo, o TSE, né, para quem não sabe, se você não é cidadão brasileiro, você não pode concorrer a um cargo público. E aí o TSE fez uma denúncia para o Itamaraty, que é a imigração brasileira. O Itamaraty investigou, chegou à conclusão que realmente ela tinha a cidadania norueguesa e que tinha feito de forma voluntária, e com isso, seguindo a lei, ela perdeu a cidadania brasileira dela. Então esse é um exemplo. E aí eu até estava lendo uma outra matéria que eu achei interessante, falando do caso do Daniel Alves. E o Daniel Alves, todo mundo sabe do rolê aí que tá rolando com ele já há algum tempo. Ele, no começo, acho que desse processo, quando ele já estava preso, a defesa dele entregou para a justiça 2 passaportes, o passaporte brasileiro e o passaporte espanhol dele, numa tentativa de demonstrar que ele não ia fugir do país e tudo mais, para tentar tirar ele da prisão, o que não deu certo. Bem feito para ele. Mas enfim, e aí o que acontece? Então, claramente ele tem dupla cidadania.
Não sei como que ele conseguiu essa cidadania. A expectativa é que ele também tenha conseguido voluntariamente, depois de morar, sei lá, quantos anos na Espanha, que eu não sei há quantos anos ele morava já na Espanha. Então ele provavelmente, né, possivelmente, não sei se naturalizou espanhol. E isso pode também, em algum momento, dar um pepino para ele e ele perder a cidadania brasileira dele, porque ele acabou sendo exposto com tudo isso, né? Em resumo, eu falei de duas pessoas famosas. E por que eu falei de duas pessoas famosas? Porque o Brasil, para poder caçar sua cidadania, precisa descobrir que você fez a cidadania de outro país. E como é que o Brasil descobre que você fez a cidadania de outro país? Essa é a pergunta de milhões. Então, assim, uma maneira é essa. Você é uma pessoa pública, você fez uma merda. Ou às vezes você nem é pessoa pública, mas você fez uma merda que nem o Daniel Alves, vai preso, aí entra a justiça no meio. Às vezes entra, inclusive, né, o próprio Itamaraty e outras coisas, porque você tem a dupla nacionalidade. Enfim, aí você tem a sua vida um pouco mais revirada, pode acontecer de, né, nesse rolo, você acabar perdendo a sua cidadania. Eu espero que aqui no canal não tenha ninguém com problemas na justiça pra ficar com medo de perder a cidadania, né? Mas enfim. Mas não é assim a coisa mais fácil do mundo pro governo descobrir que você fez outra cidadania. Então, por exemplo, aqui na Holanda, se eu fizer a cidadania da Holanda, a Holanda não vai mandar uma notificação pro Brasil dizendo: oi, tudo bem? A Aline pegou nacionalidade daqui, só pra informar. Para seu conhecimento, sabe? Nem, acho que até pelas próprias leis da Holanda eles não podem fazer isso, porque eles estão violando minha privacidade. Mas assim, eu não consegui achar, né? Eu até vi uma notícia que fala de não sei quantas pessoas perderam a cidadania no último ano, cidadania brasileira, tiveram a cidadania brasileira cassada no último ano, não era um número assim muito relevante, mas enfim. Mas eu realmente não sei como que o Brasil descobre isso, porque não é a coisa mais fácil do mundo de descobrir. Eu me pergunto, por exemplo, o povo que tem dupla cidadania, aí vai pro Brasil, né? Você tem a cidadania daqui da Holanda, aí você vai pro Brasil, aí você vai passar na imigração, e né, se eu chegasse sozinha, podia passar naquela maquininha automática lá e ninguém ia conversar comigo. Passo passaporte brasileiro lá e vou. Mas se eu chego com meu namorado, eu tenho que passar na imigração. Aí eu entro com passaporte brasileiro, ou entro com passaporte holandês, ou entro com passaporte brasileiro para dar credibilidade, porque eu sou turista e a gente passa mais fácil, mas aí na volta, quando eu chegar aqui na Holanda, eu vou passar o passaporte holandês, e aí eles vão perguntar que não tem carimbo, eu saí do país, mas não tem carimbo. Tipo, qual é a confusão de dois passaportes? Que eu não sei, porque eu não tenho dois passaportes. Mas assim, nessa rolo de passar numa imigração e passar em outra, será que não dá confusão? E numa dessas o Brasil acaba descobrindo que você tem dupla cidadania? Não sei, de verdade não sei dizer. Sei que o que eu li sobre o assunto é que realmente não é a missão mais fácil do universo, mas eventualmente o Brasil pode sim descobrir que você tem dupla cidadania. E neste caso, a não ser que você esteja nas duas exceções que eu falei, o Brasil pode sim caçar a sua cidadania. E o que acontece se caçar a sua cidadania? Outro assunto que eu não achei assim muita coisa a respeito, mas aí achei um cara se dizendo advogado falando o que ele leu na lei, né? O efeito prático. Então, assim, basicamente, você vai perder documentos que só brasileiros podem ter, que é o quê? Passaporte, obviamente, seu passaporte vai ser cancelado, seu RG vai ser cancelado, porque estrangeiro não tem RG, estrangeiro tem o RNE, que é o Registro Nacional de Estrangeiros. Mais alguns documentos, o título de eleitor você vai perder também, porque não brasileiro não vota no Brasil, então você não vai ter título de eleitor mais e não vai poder votar mais nas eleições. E basicamente você virou um gringo, né? Porque aí você não tem, para você entrar no Brasil, você vai entrar com o quê? Seu passaporte da Holanda, da Espanha. Então você vai ser o quê? Turista, né? Se é um cidadão holandês, você é o quê no Brasil? Turista. Não importa se você nasceu lá. Se você perdeu sua cidadania, você virou um turista. Se quiser um dia voltar pro Brasil e ficar, né? Voltar realmente a morar no Brasil, você vai ter que pedir um visto para morar no Brasil. Se quiser arranjar trabalho no Brasil, você vai precisar de um visto de trabalho para poder trabalhar no Brasil, porque você basicamente virou um estrangeiro. Alguns documentos que o estrangeiro pode ter, como por exemplo o CPF, o estrangeiro pode ter um CPF. Então, nesse post não dava muita certeza, mas pela lógica e pelo que o cara entendeu da lei, o CPF, por exemplo, pode ser mantido. Não sei se é cancelado e você tem que ir atrás, ou se eles mantêm, não sei qual que é esse rolê. Mas pense, em resumo, qual que é a resposta? O que acontece se eu perder a cidadania? Você virou gringo no Brasil. Você vai ter que seguir toda a regra que um gringo teria que seguir no Brasil. De tempo de permanência, de visto, de tudo. Mas e se eu perder minha cidadania, eu posso depois reaver minha cidadania? Você pode
reaver a sua cidadania brasileira. Tem como reverter, isso sim, é uma coisa reversível. Mas o que você vai ter que fazer para reverter, para pedir a sua cidadania brasileira de volta? Você vai ter que renunciar à cidadania do outro país, porque se você não pode ter dupla, se o Brasil não te deixa ter dupla cidadania, para você ter a cidadania brasileira de volta, você vai ter que provar para o Brasil que você renunciou da outra cidadania para você entrar num processo de reaver a sua cidadania brasileira. Então, assim, é uma coisa reversível, mas aí é uma conversa, assim, muito, na minha opinião, muito zoada, né? Porque você gasta um dinheiro e tempo para fazer a cidadania de um país A. E aí você pega essa cidadania, aí você perde a cidadania do Brasil. Aí depois você vai lá e pedir para cancelar a cidadania desse país, esse país A que você pediu, né? Assim, né? Um rolê muito do zoado. Mas cada caso é um caso. Eu trago essas informações porque também foi algo que por muito tempo foi muito confuso na minha cabeça. Eu achava que eu podia ficar com as duas cidadanias sem risco nenhum de perder a cidadania brasileira. E depois eu fui entender que não era bem assim. Acho que é uma decisão que cada um tem que tomar individualmente, pensando na sua condição, nos seus objetivos de vida, né, no que você pensa para o futuro, nos seus planos. E na sua condição particular, tem gente que tem bens e coisas no Brasil, tem gente que já não tem mais nada. Então, acho que varia muito de pessoa para pessoa. Mas, assim, o intuito desse vídeo é colocar na cabeça de vocês que, sim, existe o risco de perder a cidadania e você pode optar por fazer a cidadania de outro país e correr o risco de perder a cidadania brasileira e talvez nunca perca a cidadania brasileira, porque talvez nunca o Brasil descubra. Mas que o risco existe, que você tem que estar ciente que o risco existe, isso é importante a gente estar ciente, esse é o objetivo deste vídeo. Deixar todo mundo ciente que sim, o risco é real e ele existe. Porque a regra ela é muito clara. Tem um projeto de lei andando a passos de muita tartaruga no Congresso, para extinguir essa parte da lei, né, essa parte da regra que você perde a cidadania brasileira se você pegar a cidadania voluntariamente em outro país. Mas é um projeto assim que já está há anos rolando no Congresso, que anda muito devagar, que não tem um grande interesse público, político por trás. Então, assim, público até tem, porque tem outras questões legais e outras problemáticas que tudo isso gera, mas não tem assim um interesse político muito grande, então não sei se é um projeto que vai para frente, e mesmo que ele for para frente, eu acho que até pode ser que vá para frente, mas eu acho que ainda vai demorar muito para esse projeto ir para frente. Então, assim, é uma esperancinha para gente que mora fora e que quer ter uma dupla cidadania, não quer abrir mão da cidadania brasileira, mas não dá para ficar contando com esse projeto, que pode ser que ele role, pode ser que não role, vocês sabem como é política no Brasil. Então é importante estar ciente, sim, dos riscos antes de você tomar a decisão que você vai fazer a cidadania de outro país. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Me comenta se você tem dupla cidadania, como é que vocês fazem esse rolê que tem dupla cidadania, de entrar no país, entra com 2 passaportes, entra com só. Como é que é esse rolê? Porque eu não tenho ideia, conheço pouca gente que tem 2 passaportes, dupla cidadania, e gostaria muito de saber como que é esse rolê. E muito obrigada por me assistir.